Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos e reflexões no Evangelho de Mateus. E hoje vamos para o nosso 55º vídeo, baseado em Mateus 9, 32 a 34. E antes de fazê-lo, dá a sua curtida logo aí, dá lá um clique aí, tem tanta gente que assiste, às vezes não curte, E comenta também, faça pergunta, bote comentário, compartilhe o vídeo, Inscreva-se no canal se ainda não o fez, isso ajuda muito o canal para que tenha relevância e chegue a muitas outras pessoas. Então vamos para a leitura de Mateus capítulo 9, de 32 a 34. A Bíblia diz assim: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: no século XIX, onde a crítica à Bíblia se acirrou, aliás, a crítica a tudo que se tinha estabelecido ao longo dos séculos, e a Bíblia não ficou de fora dessa crítica, apareceu. E houve uma tentativa de esvaziar a Bíblia dos seus milagres, de reinterpretar a Bíblia. Não, a ressurreição não é bem isso, tem um significado tal, e os milagres também, era um povo muito simples, eles confundiam o que chamava a doença de possessão de doença, aquela coisa. Não, isso não é verdade. A verdade que existe é o seguinte: existem pessoas que creem na Bíblia e pessoas que não creem na Bíblia. Acabou. Esse é o fato. E as que não creem porque não querem crer, não é porque têm motivos de não crer. Com todas as evidências bíblicas de que ela é a palavra de Deus, não querem crer. É uma questão de vontade. Bom, acabou. Está resolvida a questão, Mas tem gente que crê na Bíblia, a palavra de Deus. Então, mas a Bíblia faz sim diferença. Se você voltar no capítulo 8, verso 16, a Bíblia fala de enfermos e de endemoniados. Acabou. Porque a Bíblia sabe o que é enfermidade? Às vezes problemas funcionais, fisiológicos simplesmente, e aquilo que é uma interferência maligna. A Bíblia distingue essas questões, sabe exatamente, Quando a Bíblia fala de possessão demoníaca, fala de possessão demoníaca. Ponto final. Aqui, neste texto, nós temos o relato de um homem que era endemoniado e muito provavelmente ele era mudo em função disso. A Bíblia nos diz que expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão, ou simplesmente ele era possesso e era mudo também, até antes de ser possesso. E quando Jesus atuou nele, tanto o problema físico quanto o espiritual foram resolvidos. A verdade é que a Bíblia faz diferença muito claramente, como em 8,16 de Mateus, falando das duas realidades. Jesus curou doentes e expulsou demônios. Acabou, está resolvido aqui, Mas, mais ainda, acontece o seguinte aqui nesse texto, é que no versículo seguinte, novamente a Bíblia nos diz que, verso 33, o demônio foi expulso, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Olha, em 8:27, as multidões se maravilharam. Em 9, verso 8,
A multidão se maravilhou. E aqui em 9:33, de novo a multidão se maravilhou. Olha, Jesus não fez as coisas aqui neste mundo para que as pessoas se maravilhassem. Até que Herodes pensou que era assim. Por isso que a Bíblia diz que quando Pilatos mandou Jesus para ser julgado por Herodes, Herodes se alegrou porque ouvia falar que Jesus fazia milagres e queria ver Jesus fazer algum milagre, né? Ele queria ver Jesus, né? Diverti-lo, né? Uma coisa diferente, né? Queria ver, queria ficar extasiado e tal. Mas Jesus não fez nada disso, nem deu confiança para ele. A Bíblia diz que Herodes o desprezou e o mandou de volta para Pilatos. Tem gente que está como Herodes, quer ver milagres, quer ver coisas interessantes, novas, impactantes, mas não quer nada com Jesus. Me faz lembrar aquela mulher, aquela jovem, né? Que todos os dias vinha aonde Paulo estava, ali em Filipos, e dizia: estes que vos têm anunciado o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Todos os dias ela vinha. Não, a Bíblia não diz por quanto tempo, mas todos os dias ela vinha. Estes homens que vos têm anunciado o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até que um dia Paulo se perturbou com aquilo e disse assim: não, tem coisa errada aí. E disse: espírito maligno, saia dela. E aí houve a expulsão do demônio e Paulo, por conta daquilo, foi preso. Você conhece essa história em Atos 16. Mas o curioso é que aquela jovem vinha todos os dias e elogiava Paulo e Silas. Mas talvez o que tenha chamado a atenção de Paulo é que ela elogiava, mas nunca se tornava discípulo. Olha, talvez o que estava acontecendo aqui. A multidão se maravilhou, se maravilhou, se maravilhou. Mas na hora que Pilatos disse: qual quereis que eu vos solte? A multidão bradou: Barrabás. Mas que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram: seja crucificado. Tem gente que quer passar tempo com Deus, quer que Deus resolva os seus problemas, quer alegria, quer momentos interessantes e tal, mas não quer se tornar um discípulo. Por isso que de vez em quando a Bíblia faz diferença entre multidão e discípulos. E seguir os seus discípulos e uma grande multidão. Nós ainda vamos passar por textos assim. Discípulos e uma grande multidão, porque são realidades completamente diferentes. O versículo 34 termina de uma forma esquisita, que diz assim: mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que os fariseus estavam tentando fazer? Como Jesus estava atraindo muita gente, e eles também queriam atrair, a maneira que eles achavam que iriam conseguir era pisando em Jesus. Preste atenção. Não suba na vida pisando em ninguém. Se tiver que subir, suba pelos seus méritos, seus esforços, sua inteligência, sua determinação, sua dedicação, seu denodo. Agora não fica querendo subir em cima das costas de alguém, puxando o tapete de alguém. Ele está fazendo isso, está fazendo isso, é por causa disso, por causa disso. Você não sabe, não comenta. Olha o que eles fizeram, o que os fariseus fizeram. Falaram que Jesus estava expulsando demônio pelo príncipe dos demônios. Quando chegar no capítulo 12, nós vamos estudar esse negócio. Quando Jesus disse: não existe perdão para esse pecado. Mas lá no capítulo 12, tá bem? Então, aqui, eu apenas quero destacar o seguinte: quer subir na vida?
Quer ter sucesso na vida? Faça certo sempre. E pelos seus esforços, peça a Deus. Mas não fica jogando areia nos outros. Até porque fica feio para chuchu. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.